Imagine um CEO com 50 liderados diretos. Então, foi essa a informação que o Jensen Huang, CEO e fundador da NVIDIA, simplesmente a maior empresa do planeta hoje, foi isso que ele disse para os seus entrevistadores recentemente. Na NVIDIA, ele tem 50 liderados diretos. Será possível que o span of control, ou a amplitude administrativa, que diz para a gente qual que é o número máximo de reports que um líder pode ter para ser eficiente na sua gestão, será que o span of control suporta 50 liderados diretos? Então, esse é o tema do Dell Insights de hoje. Fica aí que a gente vai falar sobre isso. Bom, essa informação de que um CEO tem 50 liderados é uma tendência do que a gente chama de horizontalização de estruturas organizacionais. A regra é mais ou menos assim, ó, quanto mais reportes diretos um CEO ou um líder tem, menos níveis hierárquicos há nessa empresa, nessa organização. O grande ponto aqui a ser estudado e analisado, que é o tema da nossa conversa de hoje, é como que eu consigo ter uma empresa, uma organização horizontalizada com esses níveis de reportes e garantir uma perfeita execução das minhas rotinas diárias, dos meus resultados. Como é que eu garanto que a estratégia chegue até a parte da execução e a gente atinja resultados? A princípio, você pode olhar isso e falar, cara, é impossível uma pessoa ter 50 reportes diretos, um CEO, e a gente garantir que a estratégia seja executada. Pois bem, a gente tem aqui o cara que é CEO e founder da maior empresa do planeta hoje. E não só ele, o Steve Jobs também falou para a gente um pouquinho sobre como funcionava a Apple, onde ele dizia que era a maior startup do planeta, né? Então, esses são os dados que a gente precisa analisar. E para fazer a conexão disso com cultura organizacional e com a perfeita execução de estratégia, nós vamos fazer uso de um artigo da Harvard que ficou muito conhecido alguns anos atrás, onde os escritores falavam sobre os segredos para a execução bem-sucedida da estratégia na sua empresa. E a gente vai linkar esse artigo com a realidade das empresas hoje que têm estruturas horizontalizadas ou Flat Management Structures. Bom, esse artigo da Harvard foi escrito por 3 grandes executivos de mercado. Um deles da Booz Company e 2 executivas, uma da Google e outra da IQVIA, e eles basearam esse artigo numa pesquisa de campo extremamente ampla. Durante 5 anos, eles entrevistaram mais de 1.000 profissionais, sendo 25% deles altos executivos. E eles listaram no artigo quais são os 2 grandes pilares que garantem que a estratégia da sua empresa seja bem executada. Primeiro lugar, informação. Significa que todos os colaboradores da sua empresa têm informações relevantes de mercado, da concorrência e, principalmente, eles sabem muito bem o que eles precisam fazer para alcançar os resultados esperados. E não só isso, eles conhecem muito bem o que seus colegas de departamento estão fazendo e os colegas dos outros departamentos. Aqui no artigo eles dizem que eles quebram as fronteiras organizacionais. E olha que interessante. Aqui a gente também pode fazer um recorte com uma entrevista de anos atrás do Steve Jobs, onde ele dizia que na Apple não existe nenhum comitê, 0 comitês. Porque ele dizia que todos os colaboradores sabiam muito claramente o que todos os outros estavam fazendo. Segundo ponto, que eles listaram como um pilar para garantir a execução da estratégia na sua empresa. Centro de decisão ou decisões. Todo mundo sabe claramente quem decide o que dentro de uma organização. E isso também tem linha com o que o Jensen Huang falou. Primeiro, ele contrata pessoas extremamente capacitadas para as posições executivas. Segundo, todos eles são responsáveis por algum importante subsistema do todo. E eles sabem o que tem que fazer e têm autonomia para fazer. Uma estrutura horizontal, então você pega
os recursos que você tinha, as áreas e departamentos que estavam organizadas de forma hierárquica e você você horizontaliza elas com pessoas que têm um nível de autonomia muito grande, pessoas extremamente capacitadas e faz com que a informação flua de um lado para o outro. Então, uma empresa onde a informação flui de uma maneira rápida, descomplicada, extremamente transparente e que pessoas são responsáveis por decisões e todo mundo sabe quem decide o que, é um caminho para Flat Management Structures e, segundo o artigo, uma boa sacada para que aquela estratégia que você criou para o seu curto, médio e longo prazo seja executada com maestria. Fazendo um link com a cultura e com a crença nossa aqui da Dell Consultoria, onde a gente sempre diz que primeiro a gente muda a mente das pessoas para depois mudar o processo, a pesquisa do artigo diz que entre esses principais pilares para que a estratégia seja bem executada, a gente tem informação em primeiro lugar, direito de decisão no segundo. E a estrutura está por último. Então é interessante notar que quando você vai montar uma estrutura que seja horizontalizada, muito mais do que se preocupar com o aspecto técnico do span of control, quantas caixinhas vão ter, quem vai cuidar do quê, você tem que se preocupar antes se a cultura da sua empresa está preparada para um movimento de horizontalização de estrutura. Então existe aí dentro da sua organização uma cultura de informação e comunicação sólida e outra, todo mundo sabe quem decide o quê e o nível de autonomia das pessoas é alto. Então isso diz pra gente que se você começar a horizontalizar a tua estrutura, começando pela própria estrutura, é muito provável que esse negócio não seja bem sucedido. Bom, então vamos mergulhar ainda mais no detalhamento disso. A gente trouxe aqui para vocês hoje quais são as top 5 características de empresas que têm aqueles pilares bem organizados e que aqui entre nós estão aptas, caso queiram, a horizontalizar a sua estrutura, ou seja, o CEO pode ter um número de reports bem amplo para garantir a execução da estratégia, menos níveis hierárquicos e uma cultura de cooperação e colaboração. Primeiro lugar, aproveita e vai fazendo um assessment, a avaliação, para ver se a sua empresa está nesse nível ou não. Primeiro, todos têm uma boa ideia das decisões e ações pelas quais são responsáveis. Então, se eu chegasse na sua empresa e perguntasse para qualquer colaborador quais as ações que ele está fazendo, que vão garantir o resultado e o plano estratégico da sua empresa, ele saberia dizer? E mais, se eu chegasse para ele e perguntasse o que um colaborador de outra área está fazendo para garantir, ele saberia dizer também? É isso que o ponto 1 diz ali. Número 2, informações importantes sobre o ambiente competitivo chegam rapidamente à matriz. Ou seja, a matriz tem conhecimento do que está acontecendo no campo, com os competidores, com o dia a dia das organizações. É interessante também notar que em estruturas horizontais, os gestores também vão até a operação. Eles tomam decisões operacionais e eles também conhecem do que está acontecendo em campo. 3, essa é legal, hein? Essa é bacana. Uma vez que as decisões são tomadas, elas raramente são postas em dúvida, ou seja, há um comprometimento, uma vez que alguém que decide, tomou uma decisão, todo mundo rapidamente se engaja e não critica, ou pelo menos não coloca em dúvida aquilo que foi decidido por um especialista ou por um expert. Número 4, as informações fluem livremente entre as fronteiras organizacionais. Olha só que legal o item 4. Quando a gente faz diagnóstico de cultura, a gente vai avaliar o nível de dependência e interdependência entre as áreas. Então é um tal de eu sou do time de marketing, eu sou do time do comercial, eu sou do time do RH. As nossas informações o outro time não sabe. Aqui a gente está vendo que a cultura é totalmente diferente. As informações fluem livremente entre as fronteiras organizacionais. Número 5. Funcionários de campo e da linha de frente geralmente possuem a informação que precisa para compreender o impacto das suas decisões
cotidianas no resultado, no lucro ou no prejuízo. Os seus colaboradores entendem de P&L, de DRE? Então, um colaborador sabe qual é o impacto dele no EBITDA? Pois bem, nessas empresas horizontalizadas, eles sabem. Todos os colaboradores da cadeia entendem qual é o seu impacto no resultado, mas também no resultado financeiro, de perdas ou de lucros. Então é importante. Bom, se você passar por esses 5 itens aqui, fazer uma análise na sua organização, você tem sinais claros aí se você pode ou não, se você está apto ou não, se a sua cultura está preparada para um nível de horizontalização. Bom, mas quais grandes insights a gente tira da entrevista do Jensen Huang, da entrevista do Steve Jobs e do artigo dos nossos ilustres executivos? Bom, basicamente, o artigo diz o seguinte, uma frase bem bacana, inclusive. Uma estratégia brilhante pode colocar você no mapa competitivo, mas apenas uma execução sólida te mantém lá. O que a gente tem visto com a NVIDIA e com as novas empresas é que eles têm adotado a estratégia de horizontalização, cooperação e cooperativismo para atingir execuções brilhantes. Mas eles só conseguiram isso através de culturas fortes. Então eu vou me permitir parafrasear a frase dos nossos amigos articulistas e dizer o seguinte: uma estratégia brilhante pode colocar você no mapa competitivo. E uma execução sólida é o que vai te manter lá. Mas para você conseguir essa execução, você precisa ter uma cultura organizacional forte, orientada à confiança, à colaboração, à informação e a um centro de decisão espalhado, diluído em toda a sua organização. Então você não vai conseguir fazer isso se você não tiver uma cultura forte. E se você não tem uma cultura forte, você precisa conversar com a gente. Nós somos a Dell Consultoria e nós somos experts na elaboração, acompanhamento de planos estratégicos de cultura organizacional. Então, se você é CEO e você ficou espantado, como pode um CEO ter 50 reportes diretos se eu não estou conseguindo controlar os 5 que eu tenho aqui? Pois bem, o futuro é uma cultura forte. Valeu, até o próximo.